Vamos lá. O que você precisa falar na parte do direito? Vamos dizer assim, é onde você coloca as teses. Luiz, você consegue me falar exatamente o que eu vou colocar em direito em todas as minhas próximas defesas? Não. Por quê? Para cada caso você vai ter uma estratégia, você vai ter uma tese. Essa aula aqui para você entender mais ou menos como que funciona ou para você mostrar para o seu funcionário como que é a estrutura de uma peça. Mas a parte do direito, vamos dizer assim, é um momento ali da petição onde você organiza as teses das melhores até as mais fracas, as que mais têm chance de convencer o julgador com as que menos têm. Quando eu digo isso, pode ser que a tua tese seja boa, mas seja complexa ou difícil da pessoa entender. Então talvez seja mais interessante você deixar ela para o final. E algumas que estão mais na cara, você deixa ela no começo, tá bom? É aqui também que, por exemplo, quando você vai fazer uma estratégia dizendo que a pessoa não recebeu a notificação, ou então que você tentou acesso à cópia de alguma coisa e eles negaram, você coloca ali para futuramente alegar algum tipo de cerceamento ou algum erro no processo administrativo e etc. Mas não é algo que... aquilo que você precisa falar e nem sempre ele vai dar nulidade, nem sempre você vai ganhar o recurso ali, mas precisa ter, beleza? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como se fosse um caso de lei seca, só para vocês entenderem, beleza? Aqui estamos na parte do direito, né, a parte das teses. E aí aqui já foi a parte da preliminar. Olha lá, usar a tese que melhor demonstra os erros encontrados em imagens para ilustrar. Aí aqui a gente está na parte do direito, ok? Deixa eu ver se vocês conseguem ler. Tá. Insurge o recorrente contra a aplicação, parará. Aí aqui, ó, a gente veio separando em teses. Olha lá, tem inúmeras irregularidades, não possui nenhum sintoma, que eu falo que seria sensato punir alguém que tem sintoma de embriaguez e recusou o bafômetro, e não alguém que não tinha sintomas e recusou o bafômetro. Ou seja, isso não está na lei, não está na resolução. É um raciocínio e uma tese minha. Porque o que eu penso? Se a pessoa tinha sintoma de embriaguez e recusa o bafômetro, faz todo sentido você puni-la. Agora, se a pessoa não tinha nenhum sintoma, o policial fala que ele não tinha sintoma, nem de embriaguez, nem de recusa, nem de nada, e aí ele recusa simplesmente o teste por não conhecer a lei, não saber que vai ser punido, não faz sentido a gente punir alguém por recusar um teste que comprovaria embriaguez, sendo que a gente já está comprovado que ele não estava embriagado. Afinal de contas, o próprio policial falou que ele não tinha sintoma. Entende? Assim, então, isso é algo que não está escrito na lei, não é certeza que algum julgador anule por isso, mas na hora que você levanta isso aqui, ele fala assim, bom, faz sentido o que essa pessoa está falando aqui. Então, quando você tiver um raciocínio que você não tem um respaldo, seja por jurisprudência, seja por lei, por resolução, etc., coloca mesmo assim, mas faça de forma que seja convincente para quem está olhando. Olha lá, em momento algum o recorrente foi submetido a termo de constatação, verificação, exame, etc. Aí você começa a mostrar ali os erros, né, e vai arquitetando o teu recurso, as tuas teses, a defesa, o direito em si mesmo. Ela até coloca, ó, modelo, enquadrar de acordo com a tese usada. Por que eu coloquei isso aqui? Imagina o seguinte, você pegou o caso de uma pessoa, e aí, com base nesse caso, você viu que não tem os dados do etilômetro, você viu que a pessoa que liberou o veículo não soprou bafômetro, você viu que a pessoa não tinha nenhum tipo de sintoma, e você viu também que lá naquela cidade nem tinha um dado sobre o bafômetro que possivelmente existiria ali. E aí tudo começa a aparecer de que nem tinha um bafômetro naquela fiscalização, de que ninguém viu o bafômetro, ninguém soprou o bafômetro, e quem falava que ia soprar o policial liberava, e aí você começa a achar alguma coisa estranha. Na preliminar, eu colocaria que o auto de infração não tem nenhum dado sobre o bafômetro e que, ao que tudo indica, não tinha bafômetro naquela fiscalização. Depois, no direito, eu colocaria em ordem essas outras teses, de que, por exemplo, a pessoa que liberou o veículo não soprou o bafômetro, o que é uma outra indício ou prova de que não existia bafômetro lá. Eu vou falar de que a resolução e o manual fala que é obrigatório preencher os dados do bafômetro e que não consta. Vou falar de que o próprio policial falou que ele não possuía nenhum sintoma e que isso não faz sentido punir alguém. Enfim, acho que deu para vocês captar a ideia. É de que é o seguinte, que você organize as tuas teses, os teus direitos, o direito do teu cliente, as teses ali, de acordo com que seja mais convincente e menos complexo. Imagina que a ideia que você teve é uma tese, vamos dizer assim, que nunca foi usada, você nunca viu ninguém usar, nem eu não sei, o que já aconteceu várias vezes comigo. Alunos ou outras pessoas, parceiros, têm uma ideia de tese que eu não tinha ainda, até porque às vezes não tinha acontecido na minha região, porque isso é importante vocês saberem também.
Por muitas vezes, a gente quer recorrer tudo igual, só que na tua região é algo parecido com a tua região e não com a minha. Então é comum na tua região dar multa de manobra perigosa, na minha é comum dar multa de recusa, na de outra pessoa é comum multa de empinar, na outra de ultrapassagem, enfim. Então vai ter um comum, algo normal para vocês aí, que não vai ser para mim. E aí, às vezes você cria uma tese, só que você não tem respaldo em lugar nenhum. E aí o que você faz? Você cria isso, né? E às vezes você vai ter que, vamos dizer assim, achar, por exemplo, uma jurisprudência. Aí todo mundo que julga Detran, DR, DENIT, PRF, sabe o que é uma jurisprudência? Não. Muita gente não sabe. Para você ter ideia, o manual brasileiro, ele é pelo CONTRAN. Já teve prefeituras e órgãos que eu protocolei de defesa que eles não sabiam o que era o manual. Eles não tinham conhecimento. Conheceram o manual de fiscalização por mim. Então eles julgavam com base nas vozes das cabeças deles. Eles pegavam, olhavam, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso está no Código de Trânsito, isso não está, falta de preenchimento de observação, não precisa, o policial falou, é porque é verdade. Mas não é. Então, às vezes, a gente deduz de que todo mundo sabe o que a gente sabe, mas nem sempre isso acontece. Entendeu? Então, faça com que, além de você mostrar, você prove. E se for difícil de você provar, por exemplo, com um caso de jurisprudência, você tem que explicar o que é uma jurisprudência. Poxa, Luiz, mas explicar para o cara o que é jurisprudência, assim? Por exemplo, como que explica o que é uma jurisprudência? Você fala a tua tese lá, você mostra onde está o erro do que você está dizendo, e aí antes de você juntar, colar a jurisprudência, você coloca assim, veja o que a justiça tem decidido sobre um assunto parecido com esse, ou assunto igual a esse. Aí o cara vai pensar, bom, a justiça, então o juiz está decidindo assim, então, bom, seria sensato que eu decidisse igual. Mas nem sempre que é garantido que ele vai decidir igual ao juiz. Né? Tem uma súmula aqui. Se você vai colocar uma súmula, você tem que colocar assim, veja o que diz a súmula na qual obriga todos os juízes e julgadores do Brasil a segui-la. Por quê? Porque se é súmula, você tem que seguir ela. Né? Como se fosse uma lei. E aí você vai ter que meio que dar uma aula de direito ali, como se estivesse explicando para a vovozinha o que é aquilo. E eu digo para vocês, infelizmente, parece besta dizer isso, mas é necessário. Tá? Quando você vai explicar alguma coisa mais complexa no direito, seja um princípio constitucional, por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo de ter o princípio do bis in idem. O que seria isso? Dupla punição pelo mesmo fato. E aí tem gente, ou tem julgador, que não sabe o que é bis in idem. E aí você coloca lá, é constatado que é vedado pelo princípio do bis in idem, aí a pessoa, o que é bis in idem? Tô falando, não é nem grego, tô falando latim com ele, literalmente. Então é importante que você explique, olha, a Constituição ou a nossa lei tem base tal por conta disso, o princípio é isso, e aí é proibido acontecer isso no Brasil, tem uma infração que é concorrente ou que ela é um ato continuado, enfim, vocês têm que demonstrar. Por exemplo, o que aconteceu comigo uma vez? Uma pessoa tomou uma multa de disputar racha e uma multa de arrancar brusco. Ou seja, uma conduta fazia parte da outra. Não tem como você disputar racha saindo devagar. E para você como a pessoa arrancou brusco para tirar o racha. Então não podia ser as duas multas, tinha que ser uma só. No meu ponto de vista, a multa de disputa de racha deveria continuar e a de manobra perigosa não deveria. Por quê? Para você arrancar de forma brusca é parte da disputa de racha. E na Constituição, nos princípios e até no manual fala que quando tem uma infração faz parte de outra, de que não pode ser duas infrações, mas somente uma. E aí mesmo assim dá um trabalhão para provar isso, tive que pegar cópia de um monte de coisa, despachar com o pessoal, enfim. Às vezes é necessário que você explique e mostre o básico. No direito, a parte das teses, é isso que você tem que fazer, tá? E volto a dizer, seja muito objetivo. Se a tua petição passar de 6, 7, 8 folhas, tem alguma coisa errada. A não ser que tenha muito documento, muita imagem, muito desenho. Você está desenhando para eles o que você está dizendo. Aí, beleza, eu até concordo de que realmente fique um pouco maior. Por exemplo, uma vez tinha um vídeo de 30 segundos que eu tinha que juntar no processo. Como eu não sabia se a banca lá, se no caso a Jari, ou se o pessoal ia ter um computador para pegar o CD, pegar o pendrive, colocar lá e assistir o vídeo, o que eu fiz? Eu peguei, printei o vídeo segundo por segundo, os 30 segundos, ou seja, deram 30 folhas, dividi 2 imagens por folha, deu 15 folhas. E aí junto com a defesa eu mandei, e aí a pessoa ia passando, e eu destaquei a parte dos segundos lá, e falei que o vídeo completo estava no CD que estava anexo ali.
Então, se a pessoa tivesse com preguiça de abrir o CD, ou se ela não quisesse, não tivesse um computador ali para ela poder assistir, ela era só passar a folha ali que ela ia saber. Se ela duvidasse de mim achando que eu alterei o print ali para poder mostrar, era só pegar o CD e abrir. Então, a parte tanto de fazer ela entender e fazer com que aquilo seja fácil para ela, é muito importante. A gente acha que é só ter conhecimento jurídico e apresentar as defesas, mas infelizmente não. A gente tem que ter, além disso, tem que ter um ótimo senso para poder ajudar e fazer com que seja entendido aquilo que você está demonstrando. Deu para entender? Vou finalizar aqui com a parte dos pedidos. Por quê? Os pedidos é algo simples, muito simples mesmo, de verdade. Até o slide fala, seja simples. Porque não faz sentido você ficar se gastando demais com algo que você quer que ele aplique, né? Então, vamos lá. O que seria o pedido? Primeiro, que seja recebido. O que é recebido? Recebido é quando os documentos que você mandou são aqueles que são essenciais, necessários e obrigatórios. Vou dar um exemplo para vocês, até já fica a orientação para quando você vai mandar para os órgãos. Se você é advogado, você tem que mandar, além da procuração, uma cópia da sua OAB. Mas, Luiz, todos os processos que eu faço, eles nunca me pedem, por que somente aqui no trânsito e de forma administrativa ainda eu tenho que juntar a minha OAB? Eles entendem de que quando você assina, não todos os órgãos, tá? Mas, por exemplo, a PRF aqui de Minas, ela exige isso. Quando você assina, a pessoa assina a procuração e você assina a peça, se não tiver um documento seu, não está comprovado quem é você e que aquela assinatura na peça é sua. Por mais que ela possa entrar no site da OAB, pesquisar a sua foto, pesquisar se a sua OAB é realmente válida, eles pedem isso, eles alegam que lá na resolução fala que o procurador tem que juntar um documento. Então, assim, para todos os órgãos que eu vou mandar, DR, DENIT, DETRAN, PRF, Prefeitura, eu sempre mando cópia da minha OAB. Luiz, e se eu não for advogado, meu cliente, eu estou montando os documentos aqui e o cliente que está mandando. E aí você pede para ele mandar junto com o documento dele. O que são os documentos obrigatórios hoje? Tem que mandar a defesa, óbvio. Tem que mandar a procuração, se você for procurador, se for advogado. Tem que mandar um documento seu, a CNH do teu cliente, ou se for uma multa de sem carteiras, tem que mandar o RG dele atualizado. Tem que mandar o documento do veículo e os documentos que você está falando, que você está comprovando aquilo que você está dizendo. Então, a notificação de autuação, ela é obrigatória? Não é mais, mas tem alguns órgãos que não sabem disso, porque não se atualizam, a resolução mudou e realmente não é obrigatório mais. Antes, aquela notificação de autuação que eu mostrei para vocês, ela era obrigatória. Só que tinha órgão que não mandava. E aí, como que eles querem que a gente apresente uma defesa, sendo que eles nem mandaram a notificação de autuação? Às vezes, o pedido de anulação da multa era justamente porque eles não emitiram a notificação de autuação no prazo, ou seja, não mandaram a notificação. E aí não tinha como impedir isso porque dava um cerceamento de defesa. Ou seja, não é obrigatório mais. Eu mando sempre a notificação de autuação ou o auto de infração se já tiver cópia, porque na maioria das vezes a prova do que eu estou dizendo está lá. Luiz, você manda todos os documentos? Nem sempre. Por exemplo, já aconteceu comigo, alguns casos em Minas Gerais tem boletim de ocorrência. De eu não mandar o boletim de ocorrência, porque o boletim não me ajuda. Às vezes lá consta que o policial brigou com a pessoa, que ele desacatou a pessoa, que ele tem passagem por tráfico, que ele tem passagem por não sei o quê, que ele fugiu da polícia. E aí não faz sentido. Porque aí a pessoa que está julgando já vai implicar com ele, vai ter um pré-julgamento nele. Então cuidado para você não juntar um documento que atrapalhe a sua defesa, tá? Não que ele condene, mas que ele atrapalha. Às vezes no auto de infração não consta que tem um boletim de ocorrência anexo. E aí, para que você vai juntar um boletim de ocorrência lá, mostrando que o teu cliente brigou com o policial? Não tem necessidade, não é obrigatório. Manda só o que é obrigatório. Beleza? Que eu já acabei de dizer aqui o que é obrigatório e o que não é. Isso é quando o documento é recebido. Eu expliquei tudo isso por conta disso, né? Quando o auto de infração, quando a tua defesa para ela ser recebida, tem que cumprir os documentos obrigatórios. Acolhido já é quando a tua defesa ela é considerada acolhida mesmo, ou seja, ela vai ser deferida, o auto de infração vai ser anulado e arquivado. Receber é uma coisa, acolher é outra. Receber vou ler a sua defesa. Acolher a sua defesa
seria no seguinte sentido, de que eles concordaram com a sua defesa e vão anular o auto de infração e anular as penalidades dele. Então, além de pedir para receber, você tem que pedir para ele acolher, seja em preliminar, ou seja em defesa, ou seja no mérito, enfim. Aí aqui é o pedido de acolhimento, né, em preliminar, aqui em preliminar, e depois, olha lá, o seja em defesa totalmente procedente, declarando auto de infração, processo administrativo insubsistente, anulação, arquivamento, respectivo penalidades. Tem gente que coloca isso aqui, tem gente que não coloca, depende do modelo. Eu deixei aqui, eu não uso, eu não acho meio brega, mas eu deixo aqui porque tem muita gente que gosta, né? E aí já fica com o modelo. Quem quiser é só apagar, mas quem não quiser e quem gosta já está pronto também. Então, deu para entender essa parte aqui? O que mais? Eu peço para a CNH ser mantida. Por quê? O efeito suspensivo, que é acho que... não, é aqui mesmo. O efeito suspensivo, ele é gerado justamente por isso. Porque você pede para que ele não seja punido antes da hora. Temos 3 recursos, ou 3 defesas, né? Defesa, recurso e recurso. Ninguém pode ser punido antes disso. Até que a pessoa seja realmente considerada, comprovada que ela estava errada, ela não pode ser punida. Então, eu peço para que isso aconteça, porque se eles esquecem do efeito suspensivo, depois eu posso dizer, olha, eu coloquei na defesa. Na maioria das vezes, eles já lançam de forma automática, mas eu prefiro colocar para que fique explícito ali, né? Olha lá, e requer ser atribuído efeito suspensivo, que eu falei para vocês. O próprio teste aprovar o alegado por todos os meios de provas, termos aqui para deferimento, cidade, estado, data, nome e OAB. Se você não tiver OAB, nome do cliente, CPF do cliente. Se você já for advogado, coloca o seu nome e o seu OAB. E aí depois disso aqui, você vai colocar os documentos que comprovam a sua alegação e colocar em ordem. Luiz, tem uma ordem correta? Não. Como que eu faço? Eu coloco a defesa, depois eu coloco a minha OAB, coloco a procuração, depois eu coloco o documento do cliente, depois eu coloco o documento do veículo, depois eu coloco o manual ou o boletim ou alguma prova do que eu estou dizendo e em seguida imagens, fotos, vídeos do que for aquela defesa ali que a gente está tratando. Beleza? Agora vocês já entendem quais são os 6 passos para você poder fazer uma boa defesa. Beleza? Bora!